Findada a temporada 2021-2022 da nossa Oliveirense Basquetebol, está na hora de fazer o balanço. Estamos no nosso pavilhão Dr. Salvador Machado, tenho à minha esquerda o coach João Figueiredo. João Figueiredo, a Oliveirense termina entre os 4 melhores do basquetebol nacional na Liga Betclic, foi à meia-final da Taça Hugo dos Santos e ainda à final a 8 em Albufeira para a Taça de Portugal, a Prova Rainha. E que balanço há a fazer destes cerca de 9 meses de trabalho? Bom, independentemente dos resultados obtidos, eu nunca estaria satisfeito. Mesmo que os resultados fossem melhores nas principais competições, eu continuaria a estar insatisfeito. Mas tenho que concordar, depois de avaliar a temporada, tenho que concordar com a opinião generalizada de que a época foi bastante positiva. Em janeiro dá-se uma transição, João Figueiredo assume o comando do balneário da nossa Oliveirense. Como descreve essa fase? Uma fase extremamente complicada. Penso que não existe nenhum treinador nem jogadores que queiram passar por ela, embora seja uma situação que acontece em muitos cenários. Foram momentos complicados, foi uma transição também que não foi fácil, foi de uma exigência muito elevada física e mental, tanto para os jogadores como para a equipa técnica, mas por vezes temos de estar preparados para que estes piores cenários aconteçam. No princípio de 2022, a Oliveirense garantiu a presença na Taça Hugo dos Santos, uma vitória em casa, frente ao Ovarense, e estava cumprido um dos objetivos da época. Sim, nesse dia conseguimos cumprir o primeiro objetivo, que era estar presente na Taça Hugo dos Santos, e conseguimos de uma forma em que não deixámos margem à equipa contrária para sequer lutar pelo resultado. Portanto, acho que foi um jogo bem conseguido e que marcou uma presença num dos objetivos delineados para a época. Em Sines, nessa meia-final contra o Benfica, para a Taça Hugo dos Santos, saímos de prova na meia-final, mas com uma exibição que deu alento para o futuro. Sim, eu penso que a equipa, a partir de janeiro, entrou num processo de crescimento bastante rápido e penso que foi espelhado nos diversos jogos que fomos realizando. Esse foi um dos jogos em que tivemos francamente bem, em que algumas ideias já estavam a ser interpretadas pelos jogadores e saímos dessa competição com boas perspectivas e boas sensações para o que vinha depois. Terminamos a primeira fase da Liga Betclic entre os 4 primeiros, ou seja, logo abaixo do pódio estava ali a nossa Oliveirense. Certamente era um objetivo a alcançar. Sim, era um dos objetivos, estar no top 4 nacional e esse objetivo foi alcançado. A partir dali tentaríamos talvez trabalhar diferentes soluções, diferentes abordagens aos jogos das que tínhamos tido até então. Na segunda fase da Liga Betclic acabamos por vencer, frente ao Sporting. Foi uma fase difícil, dura, certamente, mas da qual tiramos muitas lições para o futuro. Sim, foi uma fase complicada e se calhar não tão positiva como desejaríamos. Em termos de resultados, conseguimos apenas uma vitória, embora pudéssemos ter conseguido mais. Estivemos perto de ganhar fora na Luz e fora em Alvalade. Mas não conseguimos minimizar os danos de algumas derrotas e apenas uma vitória no grupo. Antes dos playoffs, houve Taça de Portugal em Albufeira, jogamos contra o Porto nessa final a 8, defrontamos a equipa azul e branca e certamente o desfecho não espelha o trabalho diário. Não, conseguimos ser competitivos até ao intervalo e a nossa segunda parte não foi nada bem conseguida. Penso que poderá também ter muito a ver com a tal segunda fase do Campeonato Nacional, onde realmente aquilo que deveríamos ter tirado de positivo, que era os confrontos com as ditas 3 equipas grandes e elevar o nosso nível de jogo, trouxe-nos outros problemas que não estávamos à espera. E nesse jogo na Taça de Portugal, na segunda parte, esses problemas foram visíveis. Durante as semanas íamos conversando com o coach João Figueiredo e
lembro-me que ia referindo sempre a importância da equipa estar ligada ao jogo todo o tempo. Sente que essa meta foi atingida? Não, totalmente. Penso que nos primeiros meses de trabalho, talvez até março, tivemos perto de atingir uma mentalidade daquilo que eu gosto de chamar de jogo total, mas que fomos perdendo um pouco nesta fase final do campeonato. E talvez a razão tenha a ver com algum desgaste e também com o sucedido em janeiro, com a troca de treinador e com a forma como eu quis trabalhar os jogadores nas primeiras semanas, em competição. Talvez tenha criado muito desgaste e nesta fase final penso que fomos perdendo aquilo que foi uma marca durante algumas semanas da nossa equipe. Sente que de algum modo também as alterações que a Federação Portuguesa de Basquetebol efetuou no calendário competitivo acabou por prejudicar ou limitar o progresso do plantel? Eu factualmente não tenho, ou seja, não acho que a razão seja a alteração do calendário. Obviamente que entendo que essa segunda fase em que jogámos apenas com as equipas de cima, deveríamos ter tirado coisas mais positivas, devíamos ter conseguido transformar a equipa de outra forma e infelizmente penso que aconteceu o contrário, mas ou seja, o problema não foi alterar o modelo competitivo, mas sim a forma como encarámos essa fase do campeonato. E no entretanto, chegou o momento alto da época, os playoffs do campeonato, e sabíamos que íamos dividir forças com o Cabo Madeira. E no espaço de uma semana vencemos o Cabo Madeira em casa, viajamos ao arquipélago e acabamos por perder. E no regresso a casa para o desempate, voltamos a vencer e seguimos para as meias finais. Tudo isto no espaço, lembro, de uma semana. Foi certamente uma montanha russa. Sim, foi. O Cabo vinha de um processo exatamente oposto ao nosso, portanto vinha de 6 vitórias seguidas na segunda fase, mais 2, pensou, portanto vinham de 8 vitórias consecutivas, portanto vinha num processo completamente inverso ao nosso, portanto vinha com níveis motivacionais muito, muito elevados. Tinha um plantel bastante equilibrado e forte. E portanto não foi tarefa fácil, antes pelo contrário, foi bastante complicado passarmos às meias finais, mas aqui nesta altura penso que a equipa demonstrou a aprendizagem e demonstrou alguma superioridade, quer a nível físico, quer a nível de intensidade, que trouxe dos inúmeros jogos que fez com o Porto, Benfica e Sporting. E avançamos para as meias finais da Liga Betclic, onde medimos forças com o Benfica. Começamos em Lisboa, na capital, e o que dizer daquela jornada inaugural? Bom, obviamente que tínhamos a ambição de pelo menos vencer um jogo na Luz, para deixar a eliminatória em aberto. Infelizmente não foi possível. Em ambos os jogos conseguimos ser competitivos e discutir o jogo 20 minutos. Os terceiros períodos foram desastrosos para nós e o objetivo que tínhamos de vencer um jogo na Luz esfumou-se. Ainda assim, no regresso a casa, perante os nossos adeptos, nestas bancadas que temos aqui à nossa frente e atrás de nós, vimos a emoção do basquetebol da nossa Oliveirense e podemos dizer certamente que os jogadores, os técnicos, toda a gente honrou o símbolo que leva ao peito. Sim, eu entendo que sim. Obviamente que não conseguimos a vitória, mais uma vez conseguimos discutir o jogo 20 minutos, mais uma vez o terceiro período foi desastroso, mas penso que a equipa lutou durante os 40 minutos e honrou a camisola da União. No final desta época restam as médias 76 pontos marcados, 37 ressaltos, 15 assistências. Espelham a estratégia pretendida, delineada em janeiro?
penso que talvez os números não sejam tão verdadeiros, porque temos que colocar na equação desses números os jogos que realizámos com equipas como o Porto, o Benfica e o Sporting, porque antes da segunda fase esses números eram um pouco mais elevados, nomeadamente a nível de pontos marcados. Acho que ficámos um bocado abaixo daquilo que pretendíamos. O número das assistências sempre foi um problema que melhorámos um pouco, mas nunca melhorámos como pretendíamos. A equipa realmente partilhava pouca bola. E em termos de ressaltos, sim, penso que foi um objetivo bem conseguido. Penso que, tirando um ou outro jogo, fomos conseguindo dominar as tabelas, por vezes até com os ditos três grandes. O Rafael Vaz, o nosso preparador físico, chegou no verão passado também à nossa Oliveirense. É um elemento do qual poucas vezes falamos, mas certamente um elemento crucial no dia-a-dia. Como descreve a relação destes meses com o Rafael Vaz? Temos uma relação bastante próxima. Foi alguém que me foi ajudando no dia-a-dia. É alguém que é extremamente profissional, que vive realmente o seu trabalho 24 horas por dia, que está constantemente a querer aperfeiçoar o trabalho dele e a melhoria da performance física da equipa, e penso que foi uma excelente ajuda ao longo destes meses. E nestes meses de muita emoção, de muito trabalho, qual foi o momento que o coach João Figueiredo viveu, aquele momento mais emocionante? Eu diria dois momentos: a vitória em Ovar, perante dezenas de adeptos nossos, no último segundo. Penso que foi um momento bastante emotivo. E diria o segundo momento emotivo foi a passagem às meias finais, em que nos afirmámos como uma equipa do top 4 nacional. E que futuro antevê para essa equipa que já está no top 4 nacional, para a nossa Oliveirense? Bom, eu olho para o clube com um potencial muito grande. Diria que talvez sobre a ótica de um utilizador informático, para fazer aqui uma metáfora, diria que é uma máquina que tem algumas peças de hardware que são de última geração, outras em que ainda não consegue suportar peças de última geração, e penso que o clube agora, da base ao topo, desde a formação aos séniores, tem que escolher o melhor software para tirar o melhor rendimento da máquina que tem. A vida da nossa Oliveirense Basquetebol é apenas e só composta por paixão, por amor, e desse amor fazem parte os nossos adeptos. Hoje, atrás de nós, à nossa frente, temos as bancadas despidas, mas ao longo da época elas estiveram muito bem compostas, independentemente das restrições de lotação. E, portanto, coach João Figueiredo, para encerrarmos esta conversa, pedia uma mensagem para os adeptos da nossa Oliveirense. Bom, primeiro agradecer o apoio dos nossos adeptos em diferentes contextos, sejam contextos adversos, sejam contextos mais favoráveis. É um orgulho e é um prazer enorme ter adeptos que se deslocam do norte a sul do país para nos apoiar e que acreditam em nós, independentemente dos contextos. Pronto, acima de tudo agradecer-lhes e pedir talvez que para o ano sejam mais e melhores, e que continuem com esta forma de estar no desporto, que é bastante saudável. Coach João Figueiredo, muito obrigado. Continuem a acompanhar a nossa Oliveirense Basquetebol no Twitter, no Instagram e no Facebook.